Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos e nesse trimestre nós estaremos estudando sobre escatologia bíblica. E hoje vamos estudar o tema sobre os sinais que antecedem a volta de Cristo. Volta de Cristo queremos dizer o arrebatamento da igreja, porque sabemos que a volta de Cristo é um evento que se dará em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. A segunda fase, que será depois da grande tribulação, será a volta visível para todo mundo, literal e corporal do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, quando falamos sobre o arrebatamento da igreja, quando falamos sobre a preparação da igreja para encontrar-se com Cristo, nós sabemos que não será uma coisa de surpresa. Porque existem sinais, através da Bíblia, nós conhecemos esses sinais, que nos avisa que a vinda de Cristo para a sua igreja está cada vez mais próxima. Em primeiro lugar, nós temos a segurança da volta de Cristo. Isso é muito importante. Alguns textos, como 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, quando Jesus volta aos céus, depois da sua ressurreição, Apocalipse capítulo 20, capítulo 22, versículo 20 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e muitos outros versículos. Assim que, em toda a Bíblia, nós vamos encontrar milhares de exemplos sobre a vinda de Cristo à Terra. Tal como temos crido na primeira vinda de Jesus, devemos estar totalmente convictos que Ele voltará um dia, como nos prometeu. Segundo os analistas bíblicos, as Escrituras que nos falam da segunda vinda de Cristo está registrada 8 vezes mais sobre a parte que fala da primeira vinda. O Novo Testamento tem aproximadamente 318 referências sobre este acontecimento. Assim que, em 24 dos 27 livros do Novo Testamento, se menciona a segunda vinda de Cristo. E isto ocorre em 216 dos seus 260 capítulos. Assim que é algo que está assentado na Santa Bíblia. As promessas. Muitas são as promessas registradas na Bíblia, mas com toda segurança, a mais lembrada e esperada nos últimos 2000 anos pelos cristãos do mundo inteiro é aquela que Jesus nos prometeu. Jesus, em São João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou, pois, preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto do Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, é muito enfático. Aí Jesus não deixa dúvidas de que um dia voltará para buscar a sua igreja. Ele também disse: certamente cedo venho,
Isso em Apocalipse capítulo 22 e o versículo 20. Assim que a esperança própria do cristão é aguardar o Senhor para qualquer momento. Há muitas indicações que nos levam a concluir que a vinda do Senhor Jesus está prestes a acontecer. O Senhor Jesus, Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir enquanto eu estou gravando essa mensagem. Ele pode vir enquanto você estará vendo esta mensagem. Jesus Cristo, depois de sua morte e de sua ressurreição, Ele subiu aos céus, prometendo que voltaria para destruir a maldade e instaurar seu reino, onde a paz e a felicidade serão estabelecidas. Agora você me pergunta, mas será possível conhecer a data ou quando será este evento? Para essa pergunta, é o próprio Jesus quem responde. Ele disse: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui nesse texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 36, 43 e 44, fica muito claro que não há para nós, para nenhum ser humano, uma data estabelecida. É por esta razão que não devemos nos deter em especulações quanto às datas que Deus não revelou. Jesus disse que vigiemos, mas sem que determinar uma data definitiva. Não podemos nos assegurar que Jesus regressará dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem tampouco devemos atrasar sua vinda, dizendo que talvez não se produza nem em 10, nem em 20 anos. Contudo, é claro que nenhum ser humano sabe o momento exato da vinda de Cristo. Deus o sabe e não permitirá que este acontecimento chegue sem aviso para aqueles que o estejam esperando. Há um texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 ao versículo 4, que diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Essas palavras do apóstolo São Paulo dispensa qualquer comentário. Precisamos lembrar 3 coisas, já citamos aqui inclusive, que estão ditas no Novo Testamento, quando o assunto é a volta do Senhor. Primeiramente, a Bíblia diz: daquele dia e hora ninguém sabe,
em Mateus 24, 36. Ninguém, qualquer tentativa de prever o dia da volta de Cristo, não passará de soberba e heresia, loucura e engano. Todos os que tentaram predizer a data da vinda do Senhor ou o fim do mundo caíram em vergonha e descrédito, porque a afirmação de Jesus é inconfundível. Em segundo lugar, a Bíblia diz: não estais em trevas para aquele dia como ladrão vos surpreenda. Esse texto que vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, deixa muito claro porque, apesar de não saber dia e hora, isso não significa que estamos distraídos e que a volta de Jesus, bem como os seus resultados, seja uma surpresa para nós. Se somos cristãos atentos, então estamos preparados para esse momento, seja quando seja. Por fim, há um terceiro versículo, que é Mateus capítulo 16, versículo 3, que diz: compreendeis a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Há sinais em nossos dias indicando que a volta de Jesus e a consumação de todas as coisas está próxima. Estão acontecendo coisas importantes que não podem ser ignoradas. Considerá-las como fatos corriqueiros da vida pode ser considerado uma enorme falta de discernimento. Os ímpios não entendem isso, mas para um cristão, ele tem que aprender a ler o tempo, a escutar o tempo. No livro de Mateus, capítulo 24, nós temos as perguntas já há uns 2000 anos atrás dos discípulos e a resposta de Jesus. O texto diz: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Esse texto de Mateus 24, versículo 3 a 8, mostra a pergunta dos discípulos. E Jesus responde a seus discípulos, mencionando não somente um sinal, como eles pediram, mas uma lista de série de sinais que antecederia a sua vinda. E o primeiro sinal é o da
enganação sem precedentes. Se você é daquelas pessoas que gostam de estar em dia com as notícias, certamente verá nessa declaração do Senhor Jesus Cristo uma impressionante descrição do que está acontecendo agora mesmo no mundo. Se você comprar o jornal de hoje, é muito provável que encontre informações acerca de seres iluminados que asseguram que são a encarnação de Cristo e que vieram salvar o mundo. Também lerá sobre as notícias de guerras no Oriente Médio e tantas partes do mundo. Sim, os sinais da vinda de Cristo estão patentes, estão aí. Eu estive lendo uma revista norte-americana onde um pastor de uma igreja batista, ele diz que o ebola, o casamento gay, que já está em nosso país, e o Estado Islâmico, que mata os cristãos e os judeus, são sinais importantes da volta de Cristo. Perseguição a cristãos e judeus pelo Estado Islâmico. Legalização em quase todo o mundo do casamento homossexual. E a insensibilização pela morte de fiéis a Jesus Cristo. São sinais, dizia esse pastor, que alertam sobre sua volta. O pastor e escritor Robert Jeffress, de uma igreja batista nos Estados Unidos. Em seu livro, que a tradução em português seria Contagem Regressiva para o Apocalipse, foi lançado recentemente ali nos Estados Unidos. Ele disse: eu acredito que a insensibilização à perseguição dos cristãos pavimenta o caminho para o futuro anticristo que perseguirá os cristãos e mártires sem qualquer repercussão em absoluto. Esse pastor é da primeira igreja batista de Dallas, ali no Texas, e disse uma grande verdade. E ele destaca, inclusive, que as epidemias como a ébola, o ebola, e atualmente a dengue no Brasil, chikungunya, crianças com problemas no cérebro, não somente na África, mas em todo o mundo, tudo isso são indícios de que o dia se aproxima. Ele, falando em um canal de televisão, o Carisma News, do canal Dobe, ele disse: Jesus disse que haveria certos sinais que precederiam sua vinda. E esses sinais seriam como as dores de parto de uma mulher, reafirma o pastor Jeffress. Nós, através da Bíblia, vemos os sinais que vêm das parábolas. A parábola das 10 virgens, mencionada em Mateus capítulo 25, apresenta a segunda vinda de Cristo como a gloriosa chegada do esposo, ali no versículo 6. A parábola dos 2 servos, de Mateus 24, 45, por 3 vezes apresenta o verbo vir, sempre com referência ao Senhor. Ele diz ali no texto: o seu Senhor quando vier, no versículo 46, meu Senhor tarda em vir, e depois virá o Senhor daquele servo, no versículo 50. Temos também a parábola dos lavradores maus, de Mateus capítulo 21.
tudo isso dá destaque a algo que está prestes a acontecer, que é a volta do Senhor, que está às portas para buscar o seu povo. Nós temos também sinais na área da natureza. Nós já vimos Mateus capítulo 24, que fala que haveria terremotos. Nós sabemos que o nosso século começou sendo castigado por terremotos de diferentes intensidades. Tsunamis, que têm levado milhares de vidas em diferentes partes do mundo. Os furacões, a mudança brusca do clima, a camada de ozônio, as chuvas no verão, o calor do inverno, tudo isso nos fala do regresso do Filho do Homem, de Jesus Cristo, para buscar o seu povo. Não podemos estar desligado dos fatos que acontecem diante de todos nós. Nós temos sinais na área moral e social. Temos fome, como diz Mateus capítulo 21 e o versículo 11. Milhões morrem de fome no mundo. Violência. Uma onda de violência hoje cobre o mundo como o resultado de uma estratégia satânica para afastar a criatura do Criador. O roubo, os crimes, perversão sexual e tudo isso que encontramos em Romanos capítulo 1, versículos 27 e 28, que encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. São sinais que nos avisam que a volta de Cristo está cada vez mais próxima. Nós temos sinais na área religiosa. Falsos cristos, como já citamos aqui. Mateus capítulo 24, versículo 5. Lucas capítulo 21, versículo 8. Nos últimos 50 anos, mais de 1.100 líderes se apresentaram como cristos, ou na condição de salvadores do mundo. Nós temos no Brasil o INCRE, lá de Curitiba. Tivemos Sun Myung Moon, que morreu, inclusive, há tempos atrás. E em várias partes do mundo, falsos cristos. Sinais na área política. Cada dia que passa, o mundo político está cada vez mais confuso. Não é somente no Brasil, com Lava Jato, problema na Câmara, problema no Senado, problema na presidência. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. As guerras, as diferenças de opiniões, as disputas econômicas, o interesse pela supremacia, tudo isso nos avisa da iminente vinda de Cristo. Sinais que não deixa que nós venhamos a dizer: eu não sabia, puxa vida, me pegou de surpresa. É interessante notar que guerras sempre existiram na história da humanidade, mas no último século morreram mais pessoas nas guerras, direta e indiretamente, que nos 1900 anos anteriores. Outro sinal é a apostasia. A apostasia é a mais terrível negação da fé, da experiência da salvação, da regeneração, do batismo com o Espírito Santo e de tudo que está relacionado com a vida cristã. Falsos líderes. Não apenas os falsos cristos, mas os falsos líderes, como está em Mateus capítulo 24, versículo 11.
Os falsos líderes são os falsos profetas que abundam em nossos dias. Em templos, rádio, televisão. São pessoas que se promovem a líderes com fins pessoais, que pregam a mensagem por interesses econômicos, que afanam os bens das pessoas crédulas, oferecem em troca bênçãos que não podem dar. Isso é muito comum em nossos dias. Essas pessoas são pregadores eloquentes, possuem um poder de influência muito grande, são sedutores e não têm temor de Deus. Outro sinal é a falta de fé. Lamentavelmente, isto é uma realidade em nossos dias. Outro sinal, a fome intensa em vários lugares do mundo. A Bíblia diz: porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Temos também o sinal da figueira. A sobrevivência do povo judeu, através da história, é um milagre que só Deus pôde tornar possível. A dispersão que nós vemos já em Levíticos capítulo 26, depois de 25 séculos de dispersão, Israel volta a ser reconhecido com sua identidade nacional e hoje habita em sua própria terra. A restauração nacional de Israel é um fato consumado. O regresso já previsto em Deuteronômio capítulo 30, versículo 3, em Isaías capítulo 11. O regresso dos filhos de Israel foi profetizado 1000 anos antes da dispersão. Foi profetizado por Moisés e depois por outros profetas. Então, essa restauração de Israel está patente aos nossos olhos. Deus não recusou o seu povo e prometeu restaurá-lo. A igreja não é o Israel de Deus. A igreja é a igreja de Deus. E Israel continua sendo o Israel de Deus. Há outros sinais. Por exemplo, negação a Deus. Nunca se negou a Deus como no presente século. A negação de Cristo, negação da volta de Cristo. Não, Jesus não voltará. Já diziam isso há alguns anos atrás. Negação da fé, negação da sã doutrina. Hoje, muitas igrejas, consideradas tradicionais, pentecostais, seus líderes negam a sã doutrina, procurando contemporizar, procurando agradar a um e a outro. Essa sã doutrina de 2 Timóteo, capítulo 4, é negada abertamente. Logo, é negado também uma vida santa. É negada a liberdade cristã. É negado uma vida moral. E assim, muitos outros sinais nos diz que o verão está próximo. Usando a linguagem de Mateus capítulo 24, versículo 32. Agora, há uma coisa que nos chama a atenção aqui em Mateus 24, 32. É que o Senhor diz, está próximo o verão. E como já vimos, o verão, nesse caso aqui, significa o próprio Senhor Jesus. Mas, deixando as alegorias de lado, e procurando discernir de forma literal, podemos afirmar que o Senhor virá e não tardará.
Ou seja, o casamento da igreja com o Senhor é algo que o ser humano pode crer, pode negar, pode não aceitar, mas ele acontecerá. Isso é muito importante. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os 3 primeiros versículos, diz que quando disserem a paz, hoje o mundo está ansioso pela paz. Quem não quer a paz? O mundo inteiro a quer, mas ninguém a quer mais do que o povo judeu, que é o povo palestino, que é o povo árabe. Pois é isso que eles nunca tiveram paz, desde quando existiram. Não nos foge à memória as guerras que têm acontecido, como por exemplo, a guerra do Golfo Pérsico, do Irã, do Iraque, que durou mais de 6 anos. A guerra das Malvinas, conflito na Rússia, Bósnia, Tchecoslováquia. Falta de paz. A humanidade certamente está à procura da paz. Esta é a joia que o Senhor Jesus Cristo oferece a todos que creem em seu nome. Mas isto a humanidade, de forma geral, não aceita. O que queremos enfatizar é que, recentemente, Israel firmou um acordo de paz com os palestinos. Isto vale lembrar que é algo inédito em todos os tempos, pois desde Abraão até a última criança nascida em Israel, sempre houve grandes conflitos contra Israel. Então, essa falsa paz é mais um sinal que a vinda de Cristo está cada vez mais próximo. Sem dúvida nenhuma, este mundo está prestes a passar por dias mais difíceis que os que está passando. As coisas estão acontecendo de maneira assustadora e com uma rapidez incontrolável. Considerando os fatos bíblicos e os acontecimentos diários, nós notamos que os dias correm tão depressa que muitas vezes nos pomos a pensar que talvez Jesus venha antes de terminarmos a atividade que começamos a fazer. Sim, meus queridos, isso pode acontecer, pois a Bíblia diz: não sabemos nem o dia nem a hora. Então, pode ser a qualquer momento. Que estejamos prontos, preparados para receber a Jesus e subir com Ele. Que Deus nos abençoe.